Oi meninas, a aula não ficou gravada, mas eu vou explanar aqui um pouquinho do que a gente vai estar falando nessa semana, que é a respeito dos nossos cardápios. E aí eu estou gravando esse vídeo novamente para que vocês possam pegar esse link. A gente falou da roda dos alimentos. A roda dos alimentos, cereal são 4 porções, hortícolas são 3 porções, frutas são 3 porções, no mínimo, né? Laticínios, 2 porções, carne, 2 porções, leguminosas, 2 porções e gordura, 1 porção. Então, eu, enquanto nutricionista, né, comandando esse desafio junto com vocês, eu não posso, meninas, passar dieta com cálculo prescrito certinho, porque isso não é permitido pelo CRN, mas eu posso estar dando orientação alimentar, beleza? Quem quiser conhecer um pouquinho mais de calorias, dos alimentos e tudo, eu posso falar no inbox, né, no zap, individualmente com vocês. Mas esse planejamento alimentar, ele vai já te dar um norte e ele vai com um link juntinho na roda dos alimentos para que vocês possam executar um planejamento alimentar adequado para o processo de emagrecimento. O que a gente precisa ter nas nossas principais refeições, que é café da manhã, almoço e jantar? A gente precisa ter carboidrato, proteína, gordura, fibra, vitaminas e minerais. Nossa, Nutri, isso tudo? Sim, isso tudo. A gente precisa de ter cerca de 45 nutrientes para que o nosso organismo, essa engrenagem perfeita que é o nosso organismo, funcione muito bem. 45 nutrientes diferentes. Então, a gente precisa. Fonte de carboidrato. O carboidrato, ele é a base da nossa alimentação. Ele nos fornece energia. E o carboidrato, ele está presente aonde? No pão integral, no milho, no aipim, na batata doce, na batata, na cenoura, na banana da terra, beleza? Proteína tem associação com a formação do nosso músculo, dos nossos ossos, dos dentes, né, juntamente com o cálcio, e está presente nas carnes, nos ovos, nos peixes, nos laticínios e nos lácteos, né, queijos, iogurtes, enfim. E gordura, né, a gordura é a nossa camada protetora, tem relação com interações que acontecem nas nossas células, então a gente precisa também da gordura. E está presente no azeite, na manteiga, no óleo de coco, beleza? A fibra, ela está presente nas frutas, legumes, verduras, aveia, linhaça, chia. E existe a fibra solúvel e a fibra insolúvel. Fibra solúvel ajuda a diminuir a glicose e a diminuir o colesterol ruim. Está presente nas frutas, nos vegetais, na aveia. A fibra insolúvel, ela é mais laxativa, ajuda no funcionamento do nosso intestino, está presente nas leguminosas, vegetais e algumas frutas, tá bom? Então, qual é a diferença de uma para outra? É que a fibra solúvel, ela forma um gelzinho e ela não tem tanto a capacidade de digerir, né? De facilitar a digestão. Né? Já a fibra insolúvel, ela é um laxante natural. Quando a gente está com dificuldade de ir ao banheiro, de fazer cocô, ela ajuda muito mais nesse processo, tá bom? Então, a gente precisa dessas duas fibras. As vitaminas, elas ajudam, né, na imunidade, no sangue, estão presentes nas frutas, legumes, verduras e carnes, em sua grande maioria. E os minerais. Onde eu quero falar na questão dos minerais, né, que eu falei na aula que eu dei para as meninas, na aula ao vivo, quero falar aqui com vocês. Algumas pessoas, elas estão indispostas para ir na academia, indispostas para atividade diária, e às vezes elas acham que elas estão dispostas, é porque é falta de vergonha na cara. Será que é falta só de vergonha na cara, ou é deficiência de ferro, de magnésio, de zinco, que realmente tem a ver com o seu metabolismo, né? Então, os minerais, eles estão realmente associados ao nosso metabolismo, às nossas atividades diárias, até mesmo a questão pensante, a questão do funcionamento do nosso cérebro, tá bom? Em relação também com a imunidade, com o nosso sangue, enfim, estão presentes aonde? Frutas, legumes, verduras, carnes, beleza? Então, a gente precisa realmente de estar ingerindo nas nossas principais refeições carboidrato bom, proteína boa, gordura boa, fibra, vitaminas e minerais, beleza? No cardápio que eu coloquei para vocês, ele tem lá cerca de 300 calorias no café da manhã, cerca de 500 a 600 calorias no almoço e jantar,
cerca de 80 a 120 calorias nos lanches, os lanches pequenos, né? Entre o café da manhã e o jantar, ou entre o almoço e o jantar. E aí você faz atividade física pré-treino. O que a gente vai comer antes do treino? Algo que realmente seja fonte de carboidrato, tá bom? O pré-treino, batata doce, e aí eu coloco lá nos cardápios, né? Milho cozido, associado, uma fruta associada com aveia, beleza? E durante o treino você pode estar tomando água com laspinhas de gengibre, porque ajuda a ativar o metabolismo, tá bom? Faz meia horinha antes e deixa aquelas laspinhas ali na água, que aí vai soltar, liberar as substâncias do gengibre, e durante o treino você vai tomando, que isso vai dar um gás no seu treino, tá bom? Então, o nosso cardápio, ele tem basicamente, né, isso aí. O carboidrato, ele tem que representar cerca de 40 a 60% da nossa alimentação, então eu levei em consideração o que nutricionalmente é o correto. A proteína, cerca de 10 a 35%. A gordura, de 20 a 30%. Agora, é diferente quando uma pessoa vai no meu consultório, quando quer uma alimentação ali toda pingo no i, tá. Se você quiser saber um pouquinho mais das calorias certinho para você ir calculando, fazendo uma listinha, né? Andar com esse papelzinho no bolso, eu acho até interessante no começo. Então, se você quer isso, me chama que a gente vai trabalhar um pouquinho essa parte, né? Eu posso estar entregando as calorias de alguns alimentos para que vocês comecem a ter autonomia e saber o que estão comendo, tá bom? Vocês já estão conhecendo realmente os alimentos e isso vai além de calorias. E isso é o que faz você, de fato, emagrecer de forma saudável. Eu coloquei também cúrcuma, chia e aveia. Você vai perceber que aparece muito. E azeite extra virgem. O azeite extra virgem sempre em cima de salada ou no ovo, tá? O café da manhã, por exemplo, ele precisa ter carboidrato, proteína e gordura. Então aí, por exemplo, o primeiro plano alimentar, né? Pão integral é um carboidrato. Ovo é uma proteína. E em cima do ovo, um azeite extra virgem. É a gordura, tá? Outra fonte de carboidrato, uma fruta. Eu gosto muito de fruta no café da manhã, porque tem fibra, tá? Então, uma fruta, que é fonte de fibra, vitaminas e minerais. Fechou o seu café da manhã, tem tudo o que precisa. Carboidrato, proteína, gordura, fibra, vitaminas e minerais. E aí, no seu lanchinho, né? O lanchinho da manhã, você vai lá e come uma frutinha, né? Que tem cerca de 80 a 120 calorias, dependendo da fruta e da quantidade que você vai ingerir. Eu quero muito que vocês se atentem ao instinto do corpo de vocês, tá? E que vocês levem em consideração o que vocês eram antes. E não o que eu tô pedindo para você executar. Cada um vai executar de acordo com o passo que puder dar, beleza? Se eu antes, no lanche, comia pipoca e agora eu tô comendo 2 frutas, tá ótimo. Se eu antes comia uma barra de chocolate no meu lanche e agora eu tô comendo 2 frutas, tá ótimo. Nutri, eu não consigo ainda comer uma fruta. Com uma fruta eu sinto fome. Coma 2 frutas, depois você come 1,5 fruta, daqui uns dias você vai estar comendo uma fruta. Tá bom? Sem radicalismo. Quando a gente gera radicalismo, a gente gera estresse, causa desbiose e o nosso intestino não consegue absorver nada. E aí o processo de emagrecimento não acontece. Por isso que não pode ser nada muito restrito. Porque o que é muito restrito não é duradouro. A gente tem que ir devagar com as coisas. A gente tem que ter paciência com o nosso próprio corpo e conhecer o instinto do corpo. Esse cardápio que eu tô dando, ele é apenas um norte. Tendo dúvida, me envia, me pergunta, tá bom? E a evolução é muito importante você se comparar com você mesma e não com outra pessoa. Se compara com você no passado, sem impor muita regra, mas colocando o que é saudável devagar na sua alimentação. Porém, colocando, tá bom? Tem que ter atitude, tem que treinar também o nosso cérebro para aquilo que é saudável para ele, beleza? E aí, pessoal, o que eu queria falar aqui também? Eu coloquei um pouquinho de cúrcuma, coloquei cúrcuma nas carnes. A cúrcuma, você não pode assar a carne e colocar a cúrcuma, não. Você tem que assar e depois colocar a cúrcuma crua em cima da carne, tá? Ajuda no processo de emagrecimento, ajuda na prevenção de câncer, limpar o fígado, funciona como anti-inflamatório natural e é muito bom também para nossa pele, tá bom, ladies? Coloquei chia.
Chia ajuda muito na questão da saciedade. Eu coloquei um pudinzinho de chia também, tem um smoothie de chia também no meu e-book de receitas. E aí vocês peguem esse cardápio e adaptem com o e-book de receitas, tá bom? E a chia, ela ajuda no intestino, ajuda no processo de emagrecimento, ela evita e até previne diabetes, doenças do coração, reduz colesterol, ajuda no processo de combate ao envelhecimento precoce e ajuda também nos nossos ossos. A aveia, ela é excelente no processo de emagrecimento e também na qualidade de vida, né? Tanto para o intestino, para a digestão, imunidade, reduz o colesterol ruim, reduz triglicerídeo, ajuda no fígado, tá? Ajuda a limpar o organismo, tá? E também ajuda na questão do nosso sono. Então, quando a gente dorme bem, a gente libera hormônios que ajudam no processo de emagrecimento, porque a gente fica menos ansiosa. Então, a gente precisa dormir bem para ter um ótimo processo de emagrecimento. E a aveia ajuda. Falando na questão do sono, teve uma ceia, eu não sei se quem aí é habituado a comer ceia. Ceia é aquele momentinho que a gente tá na nossa cama e quer beliscar alguma coisinha antes de dormir. Eu coloquei morango associado a chocolate 70% cacau. Eu acho um excelente momento para você estar comendo um chocolatezinho 70% cacau, dando fonte de triptofano para você diminuir a sua ansiedade e dormir tranquilamente. Eu não acho realmente legal você comer um chocolatezinho lá no seu serviço quando você tá estressado no meio do dia. Porque primeiro que você não vai conseguir comer só 30 graminhas. Que eu coloquei na ceia 30 graminhas associada ao moranguinho, né? Você não vai conseguir comer só 30 graminhas, aquele tabletezinho, né? Você vai querer comer mais, porque você tá ansiosa, você tá no trabalho, enfim. E isso gera compulsão alimentar. Comer de forma inadequada. Então eu coloquei para você comer, já que você gosta, para você comer de forma adequada. E aí lá no seu serviço, na hora que bater aquela vontade de comer, você vai lá e pega a sua castanha, você vai estar levando um potinho com castanha, tá? Você vai estar levando a sua frutinha, pega a sua frutinha como uma Lady, se afasta daquilo que você não quer, depois vai lá e come o que é saudável, beleza? Vamos fortalecer o músculo do não. Vamos supor, eu tô aqui, né, vou fazer uma comparação, eu não tomo mais refrigerante há anos, mas existem pessoas que tomam refrigerante. Vamos supor que eu parei de tomar refrigerante ontem, e eu tô num calor danado, um sol quente, tal, e aí vem uma pessoa e me oferece refrigerante. E aí, eu tô com muito calor, e eu não tenho água, eu vou tomar um refrigerante. Entende o que eu tô falando? Só que se eu tiver com a água, eu vou tomar um refrigerante? Não, eu vou tomar água, porque eu vou lembrar que eu tô no processo de emagrecimento, eu vou lembrar que a água é algo saudável, e mais, que eu trouxe, e eu não trouxe à toa. Então, você vai lembrar que você não levou a castanha à toa, você não levou a banana à toa. Compra uns potinhos com coisas saudáveis, para na hora que vir o aperto, vocês terem por perto o que é saudável. Tá? E aí comprem para deixar na casa de vocês, sim, um chocolate 70% cacau, para você tá fazendo um biscoitinho de aveia e colocando em cima, tá? E aí comendo no seu lanche. Agora, comer quando você tá feliz, quando você tá tranquila. É por isso que eu coloquei na ceia mesmo, sabe? Então, tranquilidade no processo, foco, porque foco com disciplina é resultado. Tá bom, meninas? Um grande beijo. Vou estar enviando aí os cardápios para vocês, como eu disse, questão de calorias. Vocês podem me chamar no Zap pra gente conversar um pouquinho melhor, tá bom? Quem tiver interesse. E quero que vocês evoluam, tá? Usem e abusem de mim o quanto vocês quiserem. Eu estou aqui pra isso. Um beijo. Fui!